No podcast do Transporte, no Diário do Transporte, a gente conversa com a diretora executiva da Eletra Industrial de São Bernardo do Campo e Elda Oliveira, que vem trazendo em primeira mão diversas novidades aqui na Latibus. Inclusive, o podcast do Transporte é realizado num estúdio dentro do estande da Eletra. E Eda, são várias novidades, 3 que chamaram bastante atenção. A gente vai começar pela mais forte, que é uma novidade que ainda vai ser realidade no mercado. A Eletra agora terá um chassi próprio, é isso? Isso mesmo, essa é a grande novidade, né? A gente acha que toda essa evolução da Eletra tem o seu momento certo, né? Nós continuaremos com a parceria com as montadoras, então a plataforma do chassi continua sendo dos nossos parceiros, né? No caso a Mercedes e a Scania, né? Que são nossos parceiros de plataforma, e nós vamos eletrificar o chassi. Só para se entender, hoje acontece um pouco ao contrário. Essa plataforma de chassi vai para um encarroçador encarroça e nós eletrificamos depois do ônibus pronto. Agora não, agora o chassi vai sair pronto, eletrificado da Eletra para ser encarroçado pelo nosso parceiro aí, que é a Caio, né? Mas essa é a grande novidade. Nós teremos a linha completa de chassi Eletra. Então, esse veículo ele então primeiro vai para a Eletra, é eletrificado na Eletra, aí depois vai para o encarroçador. Hoje é ao contrário, como você explicou. Qual é a vantagem de ser ao contrário? São várias vantagens. Primeiro é o tempo de produção, né? A gente ganha muito em tempo. É muito mais rápido você integrar um sistema de tração num chassi do que num ônibus encarroçado. Esse é um ponto bem interessante. O segundo ponto é que hoje, como as demandas, por que a gente tinha essa inversão antes? Porque os componentes mais pressionados em matéria de tempo eram baterias, né, e os componentes eletrônicos. Agora, com essa nossa parceria com a WEG, inclusive, a WEG está estocando um lote muito grande de bateria no Brasil, então permite que você faça essa inversão. Quer dizer, você consegue, antes como acontece, como você tinha um prazo muito muito grande para o eletrônico, era vantajoso você fabricar o chassi, encarroçar, enquanto isso acontece, os componentes eletrônicos e as baterias estavam disponíveis. Agora não, a WEG implementando, ampliando a sua fábrica de bateria, inclusive no Brasil, a gente consegue já ter esses equipamentos disponíveis num tempo muito curto. Então compensa você eletrificar o chassi, homologar os CATs do chassi sendo todos elétricos, e aí ele vai para o encarroçamento da Caio. Esse é o nosso grande desafio, já com 3 lançamentos de chassi ainda esse ano. 3 lançamentos de chassi, dá para adiantar o porte desses chassis? O primeiro vai ser o 21,5 metros. Esse vai ser o primeiro chassi, na sequência o 15 metros e na sequência o 12 metros. 12 metros. A estrutura continua sendo oferecida pelos parceiros hoje, Mercedes-Benz e Scania. Sim. A gente considera que isso é uma vantagem muito grande. É óbvio, né, que nós poderíamos partir para desenvolver um chassi próprio, mas isso eu não vejo como uma vantagem de mercado, porque são grandes fabricantes, têm a sua tecnologia de plataforma de chassi completamente consolidada no Brasil, né? Nós temos uma parceria muito grande com eles, né? Sempre tivemos, somos muito próximos aí do ponto de vista do desenvolvimento. Então, para nós, a nossa posição é continuar comprando as plataformas disponíveis no mercado pelas montadoras. E o faturamento desse chassi vai agora em nome da Eletra. Hoje vai em nome da Caio, da Mercedes? Hoje é o ônibus pronto, tá. Então é o ônibus completo, né? Certo. E também vai continuar existindo, porque as pessoas às vezes têm uma boa dificuldade de entender isso. Conforme os programas de financiamento, é muito mais fácil você ter uma nota fiscal, uma venda do ônibus completo. Por isso que a gente continua tendo todos os ônibus completos cadastrados no Finame, junto com a Caio, né? E nós vamos ter também o chassi elétrico. Porque depende de como é vendido esse veículo final. Por exemplo, quando é uma licitação, compensa você ter uma nota do ônibus completo. Dificilmente numa licitação, no PAC, vão ter várias licitações em função do PAC. Então, quando você pensa nesse sistema, vai ser sempre o ônibus completo. Então, vai ser sempre um cadastro feito pela Caio do ônibus completo.
Agora, quando você está no mercado particular, trabalhando como operador, aí sim a gente volta para o mercado convencional, que é uma nota fiscal do chassi e a nota fiscal da carroceria. A fabricação ela tende a ser agora mais rápida, né? O custo também tende de alguma maneira a reduzir? Com certeza. O custo para nós da produção também cai, né? Porque é muito diferente se você tem que fazer toda a integração no ônibus completo e você fazer só o chassi. Na verdade, nós vamos fazer o que a maioria dos fabricantes de chassi elétrico fazem hoje. Hoje, todos os fabricantes têm os seus modelos de chassi elétrico. Eles fornecem um chassi já eletrificado e um carroçador e carroça. Então nós vamos estar no mesmo patamar dos demais fabricantes de chassi. Já tem previsões já para... Olha, o primeiro deve estar rodando ainda logo no início de setembro. Já que vai esse de estar 21,5 metros. De 21,5 metros. Logo Então, até o final do ano, os 3 chassis estarão rodando e prontos. É todo um projeto em parceria, né? Porque é um projeto novo de encarroçamento junto com a Caio, né? Porque é um pouco diferente, né? Ela vai receber uma plataforma já pronta para encarroçar. Então é toda uma engenharia, mas até o final do ano os 3 chassis estarão prontos e disponíveis aí no mercado. Uma grande novidade de mercado, mas existem outras que estão sendo apresentadas. Essas sim não serão novidades para o futuro, essas já são presentes, que são os ônibus escolares elétricos, que hoje são os principais produtos aqui da Latibus. Claro que na Latibus também estão sendo apresentados, por exemplo, os ônibus padrões, o ônibus de 21,5 metros, o E-Bus, mas como novidade na Latibus, aqui fisicamente, são os escolares. Fala um pouquinho deles. Então, o escolar, eu diria assim, a gente tem respondido essa pergunta, né? O que você agrega, né? Por que um ônibus escolar tem que ser elétrico, né? E eu tenho dito, além das questões, claro, ambientais, né? Para o aluno, você tem a questão da redução do ruído. Todo mundo que estudou já pegou aquela apostila dentro do ônibus, né? Nós já passamos por isso, daquela última lidinha ali antes da prova. Então você tem essa possibilidade, é um ônibus mais confortável, é um ônibus mais silencioso, mas ele agrega outras coisas. Como ele tem energia a bordo, né? É uma grande oportunidade, a gente tem dito, para o governo criar as aulas extracurriculares. Nós temos alunos que ficam perto de 1 hora, 1h20 dentro do ônibus para chegar na escola. Então, você colocar um sistema de monitores, criar essas aulas extracurriculares, né, que você possa aproveitar esse tempo de deslocamento, o aluno ter uma aula que ele dificilmente teria a oportunidade de ter dentro da sala de aula, né, sei lá, especialistas nacionais, internacionais, né, isso traz outras coisas também, né, aulas de cultura, ele poder visitar o mundo enquanto ele está naquele trajeto indo para a escola, né? Então ele agrega, ele tem a possibilidade, por ter energia a bordo, né, de agregar esses benefícios durante o trajeto. Agora, um grande diferencial quando a gente pensa em Brasil, né, os nossos ônibus, eles têm a possibilidade de já sair de fábrica como um gerador móvel. Nós tivemos um evento em Brasília o ano passado e um político de uma cidade disse que eles costumam ter, na escola pública, assim, se faltar energia na escola, 15 minutos eles são obrigados a dispensar os alunos. Nessa cidade em específico, a média são 7 dispensas por mês. Você imagina o prejuízo que se tem para esse aluno. Já os nossos ônibus, eles vão sair já preparados para, se faltar energia, ele vai com um tutorial para uma adaptação no quadro de força da escola. Nós vamos lá, fazemos o acompanhamento, auditamos para dizer, olha, tá ok, foi feito da forma correta. Faltou energia, ele tira uma tomada de dentro do ônibus, liga nesse quadro, é uma ligação que é feita no quadro, e ele consegue gerar energia para essa escola por no mínimo 6 horas. E ainda sobra energia para ele se deslocar até a sua base. Então você vê que é um recurso, quando você pensa a nível de Brasil, a gente está muito acostumado com os grandes centros, né? Mas essa coisa de faltar energia e você perder aula é uma coisa muito comum. Então, além de tudo, o escolar elétrico, ele agrega esse benefício. Então, você pode criar as aulas extracurriculares, você vai ter um gerador móvel, que não serviria só para a escola, né? Você tem um pequeno posto de saúde, você precisa gerar energia. Então, ele é uma ferramenta muito importante quando você pensa na realidade
das cidades brasileiras, que não é essa que a gente vive nos grandes centros, né? E são modelos apresentados de 9 metros e 11 metros? São modelos de 9 metros e 11 metros. Nós estamos estudando também outros modelos, né? A ideia é que a gente tenha um portfólio completo. Hoje já existe uma especificação, né, que é feita para o ônibus escolar. Então a gente está trabalhando para ter todos os modelos também, como a gente tem na versão do urbano, né? Como você falou, a gente vai desde o mid, básico, padrão, na versão 15 metros, 12 metros e também o 21 metros. A gente quer fazer a versão completa do escolar. Acho que é uma ferramenta não só para o Brasil, né, para países da América Latina, você ter essa possibilidade de ter um ônibus, né, que gera energia, além de transportar os alunos, é muito interessante. Próximo caminho da escola, próximo ciclo, será que a gente vai ter... Eu sei que não é uma pergunta para você, para as autoridades, mas será que a gente vai ter ônibus elétrico no próximo caminho da escola? Olha, nós esperamos que sim. A gente espera que sim, porque quando nós fizemos a inauguração da nossa fábrica, né, e o presidente Lula esteve lá, ele lançou esse desafio, né, que é um discurso sobre as compras públicas. Se tem uma forma de você incentivar a cadeia produtiva, no Brasil, um exemplo disso, né, é você fazer as compras públicas pensando no que você quer incentivar dentro do país. Né? E o ônibus ele é um fator muito importante para a economia do país. Eu costumo dizer, né, a gente tem os nossos vizinhos aqui, o Brasil era o maior exportador de ônibus da América Latina. Eu sempre sou repetitiva nesse assunto, mas o Chile, o presidente esteve lá ontem, né, comentando esse fórum Brasil e Chile. O Chile nunca tinha comprado um ônibus que não fosse fabricado no Brasil. Vai completar quase 3.400 ônibus, todos vindos da Ásia. Então, a indústria de ônibus ela tem uma importância muito forte para a economia. Então, tudo que o país fizer para incentivar essa cadeia, e as compras públicas, eu costumo dizer, você tem obras públicas, coloca ali, olha, pelo menos você tem que ter um compromisso de que o transporte utilizado nessa obra, 10% tem que ser com emissão zero. Não estou falando só de elétrico, estou falando que é uma forma de você incentivar todas as tecnologias. Né? Eu acho que essa é uma ferramenta muito forte que o governo tem em mãos quando ele compra, quando ele licita, né? Que ele pode utilizar isso para incentivar as cadeias de produção sustentável, seja ela elétrica, gás, biodiesel, célula de hidrogênio. Eu acho que é uma ferramenta muito forte, o governo deveria utilizar mais isso, né? Principalmente nas contratações. E para a gente finalizar nosso bate-papo, sua impressão na Latibus, mas antes de finalizar o bate-papo, Fátima quer fazer uma perguntinha. Você fez as perguntas técnicas e é fantástico, mas eu também queria mexer um pouco aí com outras coisas. São duas coisas ligadas. A primeira é o seguinte: hoje aqui na Latibus eu acompanhei 5 coletivas, né, entrevistas coletivas, grandes apresentações. Não havia sequer uma mulher no palco dessas 5 apresentações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse diferencial dela. A Eletra é uma empresa dirigida por mulheres. Né? Nossa CEO é uma mulher, eu estou na Eletra há mais de 20 anos. Eu empreendei, eu vejo a feira que é muito interessante. Há 20 anos atrás, quando eu participei da primeira feira de ônibus, há 20 anos atrás, né? Digamos assim, salto alto na feira, né? 20 anos a menos faz uma diferença. E normalmente eu estava assim parada do lado do ônibus, mas nenhum empresário me perguntava nada. Todos passavam batidos. Porque como que uma mulher vai entender de ônibus? E aí eu tinha um parceiro meu, um vendedor meu, o Elcio, que trabalhava comigo, e ele dava risada, né? Nossa, espera aí, eu ia direto no Elcio. Poxa, mas como é esse ônibus? Aí o Elcio começava, mas tem aqui a minha gerente comercial, na época, né? Aí eu começava a falar, não, porque o grupo gerador, a potência X, estava assim, olhando para mim com aquela cara de espanto, sabe? Como se aquilo fosse assim, uma coisa do outro mundo, uma mulher falando de ônibus, de chassi, de potência, de tração, de energia, né? Então eu enfrentei todas essas barreiras, né, que se teve aí num segmento que ainda é muito machista, né? A gente sabe disso. Eu não sou daquele tipo, sabe, feminista que acha, ai não, que ó, céu, mas essa é a realidade. As oportunidades são diferentes. E também porque é um meio muito focado em tecnologia, né?
E as engenharias, tradicionalmente, são ocupadas por homens. Né? Mas é uma realidade que eu acho que está mudando. A Eletra vem para mostrar isso, né? Que é uma coisa muito interessante. A gente, quando recebia visita de fora, tinha aqueles programas, né, especiais que se faziam e nós nunca fizemos. Mas o cliente, eu sinto muito, o cliente pode querer sair à noite, ir para onde ele quiser, mas a Eletra não faz esse tipo de visita. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que você tem que bater de frente, né? O mérito tem que ser pelo produto, pela sua história, pela transparência com que você faz as coisas, a negociação. Então nós sempre fomos muito firmes nessa postura, né? Nós não inventamos números de autonomia, a nossa autonomia que o cliente vai ter na prática, a gente não inventa números, nós somos muito transparentes. Eu acho que isso é que faz com que aquela história, às vezes demora um pouco, mas a gente constrói com alicerce, né, a nossa história. Então eu acho que é isso, ainda é um segmento ainda muito pressionado, mas é muito por isso. Se você olhar para antes de chegar numa feira dessa, as nossas salas de aula de engenharia são predominantemente masculinas. Né? Isso, mas com certeza vai mudar. Acho que a Eletra mostra isso, é possível sim, não precisa fazer programa diferente com o cliente, não precisa levar em lugar diferente. A gente está aqui para dizer, para mostrar que o que vale é a qualidade do que a gente faz, do que a gente fala. E acho que está mostrando na prática, né? Está crescendo, está trazendo novidades. E esse é um outro ponto que eu acho muito interessante, porque acompanhando, e eu lembro até a gravação, acho que foi, você fez, né, aquela gravação, aquela entrevista sobre o retrofit, todas essas Foi um coisas. sucesso aquela entrevista. E o que eu vejo também na Eletra muito, pode até ser uma coincidência de ter esse tipo de mulheres, mas é um jeito de pensar meio diferente. Quer dizer, essa história do gerador móvel também conectou para mim com essa história aí do retrofit, do e-trol que está falando, E-trol, bem Desculpa, brasileiro. 20 anos que eu morei fora. De trólebus, né? Então eu sinto que tem isso. Tem muita inovação. Aí eu acho que tem esse link, mas nós temos uma engenharia hoje. A gente tem o nosso diretor de engenharia, que é o Paulino. O Paulino, ele é uma pessoa assim um pouco... Se tem alguém que conhece de tração elétrica no Brasil, eu diria que pode conhecer igual, mas mais que ele não. E ele é uma pessoa ele é um parceiro muito grande nessa coisa de pensar, né? A gente juntar essa coisa de você olhar qual é a necessidade, né? E como que você tem a solução técnica. Então a gente faz uma parceria muito forte nesse sentido. Aquela coisa de você juntar, você conseguir enxergar o que se precisa fazer. Né? Assim surgiram essas soluções. Né? Quando a gente lançou o híbrido, em 99, por exemplo, o primeiro híbrido de operação comercial no mundo, nós lançamos o híbrido série. O que é isso? É um ônibus elétrico que usa parte da energia do motor-gerador e parte de bateria. Pra você ter uma ideia, os maiores fabricantes do mundo que estavam entrando só faziam ônibus paralelo. Passou 2 anos, todo mundo migrou para o sério. Porque a gente vai muito na necessidade. E talvez porque o grupo é um grupo que tem tradição de mais de 100 anos em transporte, né? Então a gente está muito focado na necessidade. A gente desenvolve o produto sempre para essa necessidade. Então acho que isso também é um diferencial muito forte que faz com que a gente está sempre inovando, né? A gente está sempre lançando coisas novas. Nós lançamos o primeiro caminhão elétrico fabricado no Brasil, todo o desenvolvimento foi nosso. Nós lançamos o primeiro retrofit, nós lançamos o primeiro híbrido, o primeiro elétrico puro em 2014, com tecnologia 100% nacional. Esse conceito de você usar o ônibus como gerador, né? Então a gente vem sempre nesse DNA de procurar soluções que sejam muito próximas da nossa realidade. Acho que isso faz muita diferença. E esse reconhecimento que a gente tem hoje, a gente tem 85% do mercado de ônibus elétricos. Uma empresa nacional, uma empresa brasileira, né, que disputa com gigantes globais, né? A gente tem 85% do mercado de ônibus.
nos últimos 12 meses, nossos ônibus rodaram mais de 3.700 milhões de quilômetros, só os elétricos puros. Então é uma experiência que a gente tem muito orgulho, né, de dizer que a gente chegou a esse resultado por isso, porque a gente tem um discurso muito transparente. A gente faz aquilo que a gente sabe que é possível fazer. Nossos carros não estão preocupados com perfumaria, porque o nosso negócio é transportar pessoas e, volto a dizer, qual é o nosso principal foco? Esses ônibus têm que ficar mais que 15 anos no sistema. Eu acho que esse tem que ser o foco de qualquer um que queira fabricar. Se nós colocarmos ônibus no sistema para ficar menos de 15 anos, a gente quebra o sistema de transporte no Brasil. Não tem como. Então o nosso foco sempre está nessa questão da durabilidade e da confiabilidade da frota. Então isso faz com que a gente venha inovando. Né? A gente tem que, eu costumo dizer, e a gente tem uma vantagem muito grande. O nosso espaço de decisão ele é muito curto. Então nós temos, como eu disse, né, a gente senta numa reunião e eu consigo conversar com quem decide. Isso faz toda a diferença. Eu não preciso passar por 50 instâncias, mandar para 30 países para poder aprovar algo. Então a gente tem uma velocidade também de decisão que favorece muito, né? Num grupo que é um grupo que, eu diria o seguinte, tenho muito orgulho de trabalhar onde eu trabalho, porque é um grupo que ainda trabalha no fio do bigode, vale muita palavra. Então você coloca um carro desse, a gente tem vários acionistas no grupo, o nosso grupo aqui, né? Ele o primeiro é o nome dele que está aí nesse ônibus. Ele não é um desconhecido, né? Então a gente tem essa força, né, de sempre oferecer aquilo que a gente realmente pode entregar. E eu tenho uma outra preocupação, que é o seguinte, é a questão da manutenção, da mão de obra. Eu acabei de voltar de 20 anos morando no Canadá e vejo lá cotidianamente o desespero de um país rico e que não tem mão de obra. Um desespero constante. E começo a ver essa onda também se formando no Brasil. Como é que é isso aí? Como é que você vai, por exemplo, você está vendendo ônibus do país inteiro, certo? E aí, como é que nós vamos ter gente especializada para cuidar desses ônibus pelo país afora? Então, nós formamos muita mão de obra. Isso é uma coisa que a Eletra já faz tradicionalmente. Você imagina 20 anos atrás falar em ônibus elétrico. Então, nós já temos como, dentro do nosso processo, né, de pessoal, a gente já forma muita gente. Então, a gente normalmente contrata um auxiliar de montador e a gente um auxiliar técnico e a gente vai treinando aquela mão de obra. Uma coisa que a gente fez durante esse tempo todo foi conservar uma equipe com muito conhecimento. Então, isso facilita a multiplicação. Então a gente tem treinado, por exemplo, você falou uma coisa, qual é a mão de obra mais pressionada no mercado hoje? É o técnico eletrônico. Porque o técnico eletrônico, além de ele atuar em toda a parte de montagem do carro, é isso que você falou, ele é o que vai para a rua. E quando você fala em técnico eletrônico, eu não estou falando, a gente está falando do ônibus, né? Mas você tem o automóvel, você tem o carregador, você tem toda a infraestrutura de recado. Então a profissão hoje mais pressionada do mercado, onde você realmente tem a maior demanda, onde estão os maiores salários, né? Os técnicos hoje ganham mais que os engenheiros, a mão de obra mais pressionada, e a gente tem formado muita mão de obra. A gente tem, inclusive a gente está em algumas parcerias, né, buscando algumas parcerias para melhorar um pouco essa formação, né, com o SESC Senat, empresas especializadas nisso. Mas é uma pressão muito grande. Mas você tem que formar. Você tem que formar, você tem que contratar, as empresas de tecnologia, principalmente no segmento de ônibus, a gente tem que criar aquela escala de formação. Então a gente contrata muita gente que tem a formação, mas não tem conhecimento, e aí começa a passar. Ele passa em vários estágios, né? Ele vai desde a parte da montagem das caixas, aí depois ele passa para a integração do ônibus, depois ele passa para a área de teste, depois ele vai para acompanhamento do cliente. Então ele passa em todas as etapas realmente do treinamento. Esse é um grande desafio, mas também é muito gostoso você ver o
Porque como a gente dentro da Eletra, a gente faz todo o processo. A gente desenvolve os sistemas, desenvolve as caixas. Então, quem está querendo entrar nesse mercado, ele acaba tendo, para ele é mais interessante, ele aprende mais, né? Ele acaba tendo mais conhecimento quando ele participa do processo inteiro do que quando ele vai para um lugar que o módulo vem de uma empresa, o chicote vem da outra, não sei, ele vai lá simplesmente fazer a parte de montagem. Você está me achando isso tão interessante que eu estou quase mudando de profissão e virando técnico de eletrônica lá na Eletra. Olha, pode, é uma boa pedida hoje, viu? É uma profissão muito interessante e muito demandada por isso, né? Você tem um pós, né? Você tem um pós. A gente estava até conversando agora com o pessoal da VEG sobre carregadores, né? Eu estava comentando. A mão de obra, assistência técnica de carregador é noturna. Toda a sua estrutura de atendimento, ela tem que ser noturna. Porque é na madrugada que os carros serão carregados, né? Então até nisso você tem que pensar, né? Você tem que ter essas soluções, né? E a gente aprendeu muito isso. O transporte, eu gosto muito de lembrar da pandemia, né? Porque a pandemia todo mundo parou, mas o transporte não parou. Ninguém deixou de ir para um hospital, nem o enfermeiro deixou de trabalhar porque não tinha ônibus. Então é um segmento que trabalha de segunda a segunda, 24 horas. Então quem quer entrar nesse mercado tem que entrar com esses filhos. Bom, muito obrigado. Estamos vencidos pelo som de qualquer maneira, né? Então só fazendo um pezinho, né? Então finalizando, então só dando sua última impressão, uma atriz. Finalizando então, Ieda, dando sua impressão geral sobre a Latibus. Nossa, sensacional. Olha, a feira realmente, o ano passado já estava muito boa, mas esse ano a gente já tinha essa expectativa, né? Esse ano a feira está muito boa, a gente viu a maioria dos empresários, poder público, governo, ela está sendo muito interessante e também os produtos, né? Não só nós, né, como todos os fabricantes, tanto de ônibus quanto de tecnologia, de chassi, vieram realmente dispostos a atender a necessidade do mercado, né? Então isso acho que é muito positivo, o debate está muito interessante. Acho que o ano que vem o espaço vai ser insuficiente. Pode aumentar o espaço, porque a gente deve ter muito mais novidade em todos os fabricantes ainda para o próximo ano. E aquilo que eu falo, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Não sei se vocês repararam, né? Mas uma feira de ônibus, ela vai começar a ter muito mais importância do que uma feira de automóvel. Isso reflete muito o que está acontecendo com o mercado. O transporte será público. Essa demanda pelo transporte público, ela vai estar cada vez mais refletida nesse tipo de feira. Quanto mais eu falo, né, eu tenho 3 filhos em casa, todos acima dos 23 anos, nenhum deles quer ter carro, eles querem andar de transporte público. Então acho que esse crescimento ele reflete um pouco do que vem por aí. Perfeito, a gente conversou com Ieda Oliveira.